Irmãos, eu quero falar hoje sobre 3 tempestades. 3 tempestades. Vou até ser rápido, porque falar em tempestade, acaba de repente vindo tempestade. Mas eu quero ser bem breve, bem direto. E eu quero começar não por esse versículo, não por esse capítulo. Eu quero encerrar com esse capítulo. Mas eu quero encerrar, e antes eu quero falar sobre 2 outras tempestades. Eu digo a você que existe tempestade, como essa aqui se apresentou aqui, onde Jesus estava no barco com seus discípulos. Tempestade essa, provocada pelas circunstâncias. Mas existe outra tempestade, eu diria a você, que vem da mão de Deus. E existe outra tempestade que vem da mão do maligno. Portanto, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas 3 tempestades. A que vem do maligno, a que vem da mão de Deus e a que vem das circunstâncias da vida. O importante é que se você for fiel a Deus em todas elas, Ele estará contigo. Iniciamos então falando hoje sobre a tempestade. E quando fala-se tempestade, algumas bíblias você encontra às vezes vento forte. Mas nós sabemos que tempestade é um fenômeno da natureza, indiscutivelmente, e que afeta muitas vezes a lavoura, as cidades, muitas vezes destelhando casas, virando barcos, derrubando árvores. Mas há uma tempestade que a Bíblia fala em Jó, onde Deus estava contente, e a Bíblia diz que os filhos de Deus, ali está se referindo aos anjos do Senhor, se apresentavam diante de Deus, e no meio se introduziu o anjo caído, chamado Lúcifer, ou Satanás. E diz que ao apresentar-se os filhos de Deus diante do Senhor, Satanás se meteu no meio, e Deus então virando para ele disse: viste o meu servo Jó, lá na terra? Homem bom, fiel, e que teme a Deus. Se você quiser, eu não ia ler não, mas vamos ler. Jó, abra em Jó, fica antes do livro dos Salmos, coladinho no livro dos Salmos, é fácil de você achar. Jó, capítulo 1, diz assim: decorrido o turno dos dias dos homens, capítulo 1, versículo 5, chamava Jó a seus filhos e sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos os filhos. Pois dizia Jó: talvez tenham pecado e meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está falando dos anjos, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Colocou em suspeita a fidelidade de Jó e a palavra de Deus. Acaso não o cercaste, disse Satanás para Deus, acaso tu não o cercaste de sebe a ele, de uma cerca a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os teus bens se multiplicaram na terra. Então, porém, estende, porém, a mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, verás que se não blasfema contra ti na tua face. Segura um pouquinho aí. Deus havia dito: viste meu servo Jó, fiel, temente, íntegro. E Satanás disse também: ter uma vida como ele tem é fácil de ser fiel. Cercaste ele com uma cerca de bênçãos, de tudo que possa se imaginar.
está debaixo de tanta graça e abundância, tira tudo que ele tem, e vamos ver se ele não blasfema contra ti. E Deus então disse assim no versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. No versículo 19, eis que levantou grande vento, Satanás, em outra tradução fala grande tempestade, levantou-se grande vento ou tempestade do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, só eu escapei para trazer a nova. Se você ler do 12 ao 19, você vai vendo que Satanás tirou tudo, mandou ladrões roubarem o rebanho, roubaram tudo, e por fim, Satanás soprou, Satanás agiu. Aí ele tem poder contra os fenômenos da natureza, quando por permissão de Deus, sim. E ele então soprou, ele não controla, mas ele consegue, por uma permissão de Deus, às vezes agir e causar tamanhas calamidades. E ali ele soprou um vento, ele mandou uma tempestade. Essa tempestade não foi natural, não foi também da mão de Deus, foi da mão do maligno. E Satanás então enviou uma tempestade, articulou. Quem frequenta macumba sabe que lá tem um demônio chamado Exu Ventania, ou parecido o nome, 7 Ventania, sei lá, um troço doido desse aí. Porque quando ele quer usar os fenômenos da natureza, se Deus permitir por alguma razão, ele consegue. E ele soprou uma tempestade maligna. Quantas vezes você fala, nossa, eu estou passando uma tempestade maligna, minha vida está uma tempestade maligna, meu emprego está uma tempestade maligna, a minha saúde está uma tempestade maligna. E aqui Satanás derruba a casa, rouba os bens, destrói tudo e manda uma tempestade. Poderia falar da segunda etapa, que é a segunda etapa de Jó, quando vem as doenças, mas não quero entrar nesse detalhe. Eu quero falar hoje sobre a tempestade. Satanás se levanta para nos provocar a uma blasfêmia contra Deus. Por que Satanás levantou esse mal contra Jó? Porque ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Porque Deus disse para ele, e quando eu estou falando de Satanás, eu estou falando do maioral dos demônios, o chefe de todas as hostes malignas. O mundo inteiro é cercado de demônios. Há uma diferença de demônio para Satanás, aprenda isso. Demônio existe milhares em todo o planeta. Satanás só tem um, que é Lúcifer, é um anjo decaído, e Lúcifer se tornou Satanás. Satanás, com a sua persuasão, com a sua cauda, diz Jesus, arrastou 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos seguiram a rebelião e transformado foram em demônios. Então tem Satanás, o príncipe das trevas, e os seus demônios. E aí, nesse momento, nós paramos e tentamos entender por que Deus permite certas coisas. Eu encontro dois fatores aqui. Um, rapidamente, porque o Senhor, nosso Deus, iria humilhar Satanás, porque Satanás nunca mais, nem no juízo final, poderá dizer o que ele costuma dizer, ou costumava dizer. Também o Senhor é o Todo-Poderoso, vai me julgar e me condenar? Mas Deus disse a Satanás, vê meu servo Jó, fiel, temente, não blasfema contra o meu nome. E Satanás disse, tira tudo que ele tem, e vê se ele não blasfema. E Deus não tirou, mas permitiu que Satanás tirasse. E aí Jó disse, após receber essas notícias, que os seus filhos haviam sido mortos,
Os filhos morreram naquele ataque. Os bens tinham sido roubados. E o silêncio no céu. Eu imagino que todos os anjos pararam no parapeito do céu e ficaram olhando. Os demônios em toda a terra deveriam estar lá naquele dia de plantão, em silêncio. E Satanás rindo, um riso sarcástico. Em outras palavras, agora te humilhei para Deus. E aguardavam Jó na sua dor, não pelos bens materiais, mas pela perda principal dos filhos. Virou, como muitos fazem, e abre a boca e blasfemam contra Deus. Ele abriu a sua boca e Satanás devia estar pensando assim: vai, Jó, me ajuda, vamos envergonhar a Deus agora. Mas Jó disse o que ele disse: do Senhor são todas as coisas. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se vocês aplaudir a Deus nesse momento. Não foi Deus que tirou, sabemos que foi Satanás, através da sua tempestade, não através da mão de Deus. Uma permissão. Jó cresceu, Jó aprendeu, Jó amadureceu, Jó glorificou o nome do Senhor, e Jó envergonhou o inferno e Satanás. Com essa atitude, você pode também, em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua luta, glorificar a Deus. Eu lembro das últimas palavras de um padre muito querido no Brasil. E ele foi, eu diria que talvez tenha sido, da Igreja Católica, o padre maior pregador da história da Igreja brasileira católica, eu acredito. Fugiu o nome dele agora, mas Padre Léo, lembrei. Um homem que botava muitos pregadores evangélicos, ortodoxos, porque sabia de uma maneira descontraída comunicar a mensagem. E o movimento carismático católico teve um crescimento muito grande com a atuação do Padre Léo. Nos seus últimos dias, morreu jovem, por volta dos 40 e poucos anos, depois de ter aberto vários institutos de recuperação de drogados e dependentes químicos. Eu lembro que a última mensagem dele, se não me engano, ele foi acamado pelo câncer, e de repente foi rápido, câncer consumiu. Quando eu vi palestrar a última palestra, eu olhei e disse: mas não é ele? Tão diferente que ficou, secou, ficou muito magro. E lá na Canção Nova eles sentaram uma cadeira e ele palestrou sentado. E dizia ele, no final da sua mensagem: o câncer é cruel. E ele dizia: o câncer é perverso. E ele disse: o câncer tira tudo da gente. E ele falou: o câncer me tirou a habilidade de andar, de fazer as coisas. O câncer me tirou a saúde por completo. O câncer me tirou o compromisso que eu tinha de fazer o trabalho que fazia com tanta alegria. E ele foi relatando tudo que o câncer tirou. Me tirou a dignidade, porque hoje as freiras fulana e ciclana têm que trocar a minha fralda. E ele mal podia se mexer. E ele disse: me tirou tudo.
Ele dizia: o câncer me tirou quase tudo, uma só coisa ele não tirou. E com pouca força, Padre Léo encerrou dizendo: ele não tirou a minha fé. Jó perdeu tudo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois, no final da história de Jó, se você ler o final da história de Jó, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro do que ele tinha antes. Alguns versículos antes diz assim: e Deus mandou Jó, porque depois Jó ficou doente, você conhece a história, enfermo, a segunda experiência foi da doença, ficou todo tomado, ele não podia sentar, deitar, havia úlcera no corpo todo. Satanás, porque a segunda vez, Satanás derramou todas as doenças sobre ele, mas a Bíblia diz que no final, no capítulo lá final, a Bíblia diz que Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos ou inimigos, e Jó começou a orar por eles, e Deus disse: ora por eles que eu quero perdoá-los. Jó poderia dizer: eles não merecem, mas Deus disse: ora por eles, e ele começou a orar para que Deus abençoasse aqueles homens que causaram até um transtorno na sua vida. E conforme ele orava, a Bíblia diz que Deus curou Jó de todas as enfermidades. Deus restaurou tudo que ele tinha em dobro. Se tinha 10 mil ovelhas, passou a ter 20 mil. Todos os bens que ele perdera, até os filhos que morreram, a Bíblia diz que ele teve mais filhos, se eu não me engano 7 filhos e filhas, e 3 das suas filhas eram as mais formosas da face da terra. Amém, irmãos? Amém. Foi uma tempestade causada pelo inimigo, mas Deus a transformou em grande bênção, porque Jó foi fiel. Encontramos outro homem chamado também Jonatas. Jonas. A Bíblia diz que o Senhor chegou a Jonas e disse: Jonas, como profeta, sai e vai para Nínive e prega a salvação, que dentro de 40 dias destruirei aquela cidade se eles não se arrependerem. E a Bíblia diz que Jonas: se eu vou lá nesse outro país, nessa outra cidade, povo rebelde, povo idólatra, povo que mexe com tudo que não presta, são briguentos, são encrenqueiros, não adoram a Ti, ó Deus. E Jonas, ao invés de descer e ir em direção a Nínive, desceu até Jó, pegou um barco e foi em outra direção. E a Bíblia diz que, estando em alto mar, Deus, agora não Satanás, lá Deus estava provando a Jó, permitiu tal prova, e Jó saiu bem. Agora outra história na Bíblia, onde Jonas foge da orientação de Deus. Deus diz: faz assim, faz assim, faz assim. E ao invés de ir na cidade pregar a salvação, que dentro de 40 dias Deus traria juízo, ele foi em outra direção e pegou um barco, como diz o ditado brasileiro, pegou o burrinho e picou a mula. E ele foi em outra direção, e naquele momento o que Deus fez? Deus mandou uma tempestade, segunda tempestade. Agora não é tempestade mandada pelo maligno, agora foi Deus pessoalmente, Ele mandou a tempestade, e o barco começou a sacudir de um lado para o outro, de um lado para o outro, e os marinheiros ficaram atordoados, até que alguém disse: vamos clamar aos nossos deuses. Cada um clama ao seu Deus, e cada um aí que era de alguma cidade, de algum país, clamava lá o Deus que ele, Baal, Dagon, aquelas entidades da época. Só que o mar não parava, e as ondas eram imensas, porque a tempestade sacudia o mar, e o vento sacudia as águas, e as ondas nascem da força do vento. Quantas vezes enfrentamos tempestade, e após a tempestade vem o maremoto, e dizemos para nós mesmos: que vamos fazer?
que será de mim agora? Que será da minha vida? A Bíblia diz que Deus soprou uma tempestade contra aquele barco. Eu não sei se a sua tempestade foi pela mão do inimigo, ou se a sua tempestade veio pela mão de Deus. Uma coisa eu sei, que a tempestade faz um estrago tremendo. E aí os homens disseram, clamem, começaram a clamar, joguem as cargas, navio de carga, joguem as cargas fora. Jogaram tudo ao mar, e a tempestade não passava. E disseram, vamos jogar sorte, ver o que está acontecendo. E então viraram para Jonas e disseram, o que fizeste? Tu ainda dorme numa tempestade dessa? Muita gente vai para o sono, vai para os psicotrópicos, para as medicações fortes, para dormirem mais do que o normal, para não enfrentarem a tempestade. Jonas estava lá no porão dormindo, foram lá e chamaram ele, e jogaram a sorte, caiu sobre ele, e disseram, o que tu fizeste? A que Deus tu serves? Da onde tu vieste? Quem és tu? E ele disse, eu sou hebreu dos hebreus, sirva ao Deus único, Criador do céu e da terra, que fez o mar e todas as coisas. E o que tu fizeste para que esse teu Deus fique tão irado? Ele disse, ele me deu uma ordem para ir por uma missão, e eu fui em direção contrária, discordando dele. Isso é o que vamos fazer agora. Ele disse, me joguem no mar, que a ira de Deus cessará, e haverá bonança. Mas eles ficaram temerosos, se Deus está tão irado, e se matarmos ele, a ira de Deus vai aumentar. E ele disse, não façam isso, podem fazer. E tentar de alguma maneira chegar até a terra firme, não conseguindo, a única solução, jogue o homem ao mar. E jogaram Jonas ao mar. A bonança chegou. A Bíblia diz que Deus enviou um peixe. Alguns teólogos dizem que foi um cachalote, mas um peixe tão grande que engoliu Jonas. E 3 dias e 3 noites ele ficou dentro daquele peixe, como fosse uma sepultura. E ele diz na sua oração lá dentro, ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, pois transgredi a tua vontade. Desci na mais profunda sepultura. Jonathan é um simbolismo de Jesus, que foi à sepultura e no 3º dia ressurgiu. Assim, depois de 3 dias, o peixe cuspiu à beira-mar. E Jonas, então, foi obedecer à ordem de Deus. Segunda tempestade, quando ela vem por causa da desobediência. A primeira vem para Deus envergonhar o diabo e nos testar. Porque hoje Satanás não tem como dizer para Deus. A Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos feitos menores do que os anjos, e mais fracos em natureza terrena. Mas foi a nós, foi a mim, foi a você, que Deus outorgou a graça de propagar o Evangelho da salvação. E mesmo em carne humana, em fraqueza, sendo fraco, e muito fraco, você não aguenta ficar perto do fogo, que ele derrete e queima a sua mão. Não aguentamos a explosão nuclear, dissolvemos, viramos cinza. Somos frágeis, mas Jó, em sua fraqueza, glorificou a Deus e envergonhou Satanás e as trevas. Amém, irmãos? Amém. Então, primeiro, uma tempestade vinda pela mão do diabo. Segunda, tempestade vinda pela mão de Deus por causa da desobediência. Quanto mais desobedientes somos, mais à mercê de tempestade contrária ficamos. E as tempestades que vêm da mão de Deus não vêm para nos castigar, vêm para nos recuperar, vêm para nos reconduzir.
veio para nos trazer o juízo perfeito, veio para nos colocar no caminho certo. E tem a terceira tempestade. Agora eu vou lá para o versículo que nós lemos em Lucas, capítulo 8 e versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: passemos para o outro lado da margem. E entraram lago adentro. E ao partir, enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Aqui não diz que foi Satanás, e aqui não diz que foi a mão de Deus. Foi circunstância da vida. O vento veio. Talvez o calor que estava. Tempestade natural. Passamos para outra margem, enquanto navegávamos, adormeceu e veio uma tempestade de vento ao lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, a Jesus, despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo, desperta. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Repita comigo. Repreendendo Jesus a fúria do vento e das águas, tudo cessou e veio a bonança. Irmão, primeiro, Jesus entra no barco da companhia do discípulo. Então guarde uma coisa no seu coração: todas as vezes que você estiver em qualquer situação que Jesus está junto, fique tranquilo, Jesus no barco, tudo vai dar certo. Segundo ponto, se ele entra no barco, e Jesus nunca entra num barco furado, nós entramos em barco furado. Para que eu fui me meter de sócio com aquele camarada? Meu Deus do céu! Para que eu fui fazer parceria com aquela fulana? Meu Jesus amado! Para que eu fui entrar nessa jogada? Que rascada! Entrei no barco furado. Quantos de nós, quantas vezes não vigiamos e quando despertamos já estamos dentro de um barco furado? Ouçam, Jesus nunca entra num barco furado. Nunca! E aqui ele entrou no barco, junto dos discípulos, vamos em frente, atravessa o lago. E aí a natureza, as circunstâncias da vida, o dia a dia da vida, trouxe-lhes um vendaval, uma tempestade, e tempestade você já sabe, né? Na cidade derruba a árvore, no mar provoca grandes ondas. Jesus estava bem acompanhado, mas bem acompanhado estavam os discípulos com Jesus. Jesus poderia dizer: estou tranquilo, porque estou entrando num barquinho onde só tem pescadores, a maioria. Ele sabe como se virar. Então Jesus foi para a popa, botou uma almofadinha lá, um pano, um travesseiro, diz a Bíblia, e deitou e cochilou. Quando você está num barco com marinheiros experientes, você não tem com o que se preocupar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu confio em vocês, vou tirar um soninho aqui, enquanto vocês conduzam o barco até o outro lado. Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje? Jesus está dizendo: eu confio em vocês, eu confio em vocês. Vocês têm experiência, estão acostumados. No versículo 23, e ele adormeceu. Sobreveio então o quê? Sobreveio, dá uma palavra melhor, sucedeu, intercorreu, aconteceu, que o vento soprou, e a tempestade chegou, e correndo perigo de afundar. Será que Jesus estava pensando: se morrer, morre todo mundo junto, está todo mundo numa boa? Ou os discípulos pensaram:
Caramba, se o barco afundar, nós estamos lascados. Irmãos, quem estaria lascado? Pescador que sabe nadar desde criança? Ou um carpinteiro que ficou a vida toda trabalhando com madeira? E eles ficaram apavorados e começaram a gritar. O problema é esse: quando o vento sopra e as ondas sacodem o nosso barquinho, entramos em pânico, ficamos em desespero e começamos a gritar, e começamos a gritar, e começamos a gritar, e começamos a gritar. Irmãos, você só tem que fazer uma coisa: abrir o olho e ver se Jesus está no barquinho. Eu me lembro quando era garoto, fiquei um tempo de escoteiro lá na igreja, no Cavalcante. E o líder do escoteiro dizia: siga o líder, siga o líder. E a gente pequenininho, a gente ia atrás: siga o líder. Irmãos, siga o líder. Siga o líder. Mas o que o líder está fazendo? Está dormindo. Mas e aí? Vai todo mundo dormir também. Eu acho que esse era o recado de Jesus. Gente, cada um deita aí, vai dormir, pô. Mas mestre, o vento é forte. Se vocês estiverem dormindo, não ficarão apavorados. Porque o desespero vem quando você olha o perigo. Não olha o perigo. Não olha o perigo. Sempre que a vida mandar você olhar para o perigo, olhe para Jesus. A paz do sono dele te dará tranquilidade. Em paz me deito, diz o Senhor, e logo pego no sono, diz o salmista, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eles estavam do lado daquele que cura todas as enfermidades. Bicho, mas e se a enfermidade ele não curar? Se ele não curar, você vai estar com Jesus no céu. Mas eu creio que ele não quer você lá ainda. Tem muita coisa boa para você fazer aqui para ele, então ele vai te curar. Até porque Jesus veio, curou os enfermos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Nós viemos para curar os enfermos. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E é o que tem acontecido aqui. Deus tem curado, não uma, não duas, não 10, centenas, e ao longo desses anos, milhares de pessoas. O nosso Deus é tremendo. E os homens disseram: mestre, mestre. O desespero tomou conta. O Senhor está falando porque o Senhor não está na tempestade. Já tive em várias. Já estive em várias. Eu sei o que é tempestade. Eu sei o que é enfermidade. Eu sei o que é ficar no leito com dores. Eu sei o que é passar a noite com dores, chorando. Eu sei o que é escassez. Eu sei o que é perseguição, calúnia, defamação. Eu sei o que é perseguição maligna, física. Eu sei o que é atentado. Eu sei muito bem. Você não conhece a minha história, mas Ele conhece. Até porque foi Ele que esteve ao meu lado me livrando de todas elas. Portanto, quando eu digo eu entendo a sua dor, eu estou dizendo porque eu entendo, e estou dizendo porque Ele se fez homem, habitou entre nós, e Ele entende a sua dor. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, ide, portanto, eu vos dou. Deus foi assunto aos céus. Jesus subiu aos céus. Mas antes ele disse: eis que vos enviarei sobre vós o Espírito Santo, o Consolador, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está sobre nós aqui é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e pela mão de Jesus passa sobre as nossas cabeças e faz o milagre que precisamos receber. O que eu estou dizendo para você é que existe tempestade na mão do diabo. Se você ficar fiel, Deus te honrará e te curará e te salvará. Existe tempestade que é da desobediência.
Aí essa vem pela própria mão de Deus, mas ela não vem para te destruir, ela vem para te corrigir, e ela quer a sua correção. E se ficares fiel ao Senhor e obediente ao que Ele te pede, e o que Ele me pede? Filho, filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. E então Ele amaina a tempestade. E a terceira é a tempestade natural. Acontece. Quantas pessoas chegam aqui, ai bispo, deu um mau jeito, caí, meu joelho está doendo, a perna está inchada, e nós oramos, não tem maligno, não foi circunstancial, tropeçou, caiu, e Deus cura. Deus não diz curarei só esse tipo de doença, Ele diz curarei todas as doenças, todas as enfermidades. Querido, Jesus se preocupa com você. Havia um jovem, isso é fato, um americano, jovem americano, ele na guerra do Vietnã, ele havia sofrido uma forte lesão nas pernas. Ele havia pisado numa mina, um bombardeio, não lembro o detalhe. Já contei essa história aqui há muito tempo atrás, vou repetir para quem não conhece. E aquela explosão decepou as duas pernas. E ele ficou no campo, as pernas espedaçadas, deitado lá no mato, num campo vietnamita. E ele retorna para os Estados Unidos. E 20 anos depois desse histórico, ele estava na garagem da sua casa, na sua cadeira de roda, mexendo em algumas coisas, sem as suas duas pernas. E de repente uma vizinha começa a gritar, desesperadamente. E ele então, com a sua cadeira de roda, vai e conduz, se dirige para a casa da vizinha. Naquele instante, havia alguns arbustos de jardim, e o grito dela era cada vez mais desesperador. E ele percebendo que não podia passar nos arbustos do jardim, já pronto à casa, em frente à casa, ele então se joga da cadeira, e com os braços ele foi se arrastando, até chegar no fundo da casa, pelo corredor. E a mãe gritava desesperado. Ela tinha uma criança de 3 anos, uma menina de 3 aninhos. E essa menina não tinha os braços, nasceu sem os braços. E ela caiu na piscina, que estava se afogando. E ela gritando, minha filha, minha filha. E ele se arrastando com os 2 braços, se jogou na piscina, foi até o fundo, trouxe a menina de volta. Enquanto tentava ressuscitar a menina, ele grita para ela, a mãe gritando, está de choque. E ele grita para ela, chame o bombeiro, chame o bombeiro. E ela correu, foi chamar o bombeiro, ligou. E ele diz assim, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, dizia ele. Eu fui os braços dela para tirá-la da piscina, agora serei seus pulmões. E tentava, boca a boca, ressuscitá-la. E dizia a ele, não se preocupe, não se preocupe, juntos vamos conseguir. Enquanto ela corria, voltava dizendo, os bombeiros vão demorar um pouco, estão em outra ocorrência. E ele dizia, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu fui os braços dela, agora serei o seu pulmão. E ficou ali tentando. Alguns segundos mais, e a menina tossiu, recobrou a consciência e começou a chorar. Mãe e filha se abraçaram, e a mãe perguntou depois ao veterano de guerra, agradecida, como você sabia que tudo ia dar certo? Ele disse, minha senhora, há 20 anos atrás, quando uma mina no Vietnã explodiu, arrancando as minhas 2 pernas, eu estava sozinho num campo, não havia ninguém para me ajudar, apenas uma menina vietnamita, enquanto eu lutava me arrastando para chegar a algum lugar, ou a um vilarejo, ela ficava repetindo, no inglês arranhado, está tudo bem,
Está tudo bem, vai dar certo, vai dar certo. Eu serei as suas pernas, vem para cá, agora para cá, vem. E ela foi gritando, vai dar tudo certo, 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 vai dar tudo certo. Eu estou te dizendo, vai dar tudo certo. Mestre, não te preocupas, olha o vento, o barco, nós vamos afundar, mestre. E Jesus se levantou e disse: vento, cessa, mar, aquieta-te. E o vento cessou e o mar aquietou. E os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Talvez você esteja perguntando a mesma coisa: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu te respondo: esse é Jesus de Nazaré, que acalma o vento, a tempestade, o mar, que tira do fundo da água uma menina de 3 anos e que salva um homem sem pernas com uma outra criança. E ele encerra dizendo assim: bem, eu consegui com a ajuda daquela garotinha. Agora foi a minha oportunidade de retribuir o favor. E fico feliz por isso. É uma forma de dizer a Deus que agradeço por estar vivo. Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Mas você não sabe como é que eu estou. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não sabe o quanto eu tenho sofrido. Eu não sei, mas Deus sabe. O Deus que cessa a fúria do mar e que acalma o vento, remove da tua vida essa tempestade. Ele tem poder de soprar na célula mais doentia, cancerígena, do sangue mais atingido, da ferida mais aguçada, da gordura mais atingida no fígado, do problema do rins, da pedra no rins, do inchaço das pernas, da dor da coluna, daquela enxaqueca crônica. Nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que sossega o mar e aquieta o vento. Ele vai ordenar a tempestade da tua vida para desaparecer. Jesus curava os leprosos e a sua pele, diz a Bíblia, ficava como que de bebê. Jesus fez o paralítico andar, o cego ver. Eu lembro quando fui começar a igreja em São Paulo, irmãos. Nós éramos 2 jovenzinhos com 3 filhos, tudo da mesma idade praticamente. Um com 2 aninhos e os outros 2 com 1 aninho. Não tínhamos carro, usava uma Kombi emprestada. A Kombi ficava na calçada. E a pastora Márcia fazia a escola dominical, salinha, as famílias que vinham, poderiam vir com criança, ficavam dentro da Kombi, ela ficava do lado de fora da Kombi, para as crianças não correrem, dando aulinha. Era um salãozinho de festa, que nós alugávamos, pagávamos o dia e fazíamos o culto. E naquele primeiro domingo eu estava muito abatido. Eu tinha sido atacado por uma febre violenta. E antes de sair de casa, eu disse para ela: ora por mim, que eu não consigo nem preparar a mensagem. Hoje, o primeiro culto, à noite. Nós não tínhamos ninguém, não sabíamos se ia ter uma pessoa, 10, 20, não sabíamos. Panfletamos na rua e ficamos aguardando em Deus. E quando deu 15 minutos para começar, aproximadamente 20 minutos, eu estava muito deprimido. E eu fiquei muito abatido, já estávamos... E eu fui para onde tinha uma cozinha, no salãozinho de festa, fedor de cerveja, de chope, meu Deus do céu. Tanta gente começa uma igreja bonita, eu começo num lugar desse, Senhor. Eu estava sentado, meu gabinete era uma 2 caixas de cerveja, eu sentado em cima, lendo a Bíblia. 28, 29 anos. E ela olhando as crianças. E ela entrou na cozinha, deixou com um casal de amigos
Olha, os meninos entrou naquela cozinha e disse: o que foi? E eu estava batido. Eu disse: o que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Nós somos do Rio, nós temos que voltar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Começar uma igreja, não conhecemos ninguém. Olha a dificuldade, sem recurso, sem dinheiro, sem local. Dependendo aqui de pagar um dia e fazer o culto, para ver se tinha oferta para fazer o segundo culto. Sem falar no nosso sustento. E eu disse: meu Deus, eu estava batido, muito abatido. E de dia eu tive uma febre. E eu pedi, ela ora por mim, ela orou. E quando ela orou, saiu um vulto de perto de mim. E a febre desapareceu. Eu fui dirigindo aquela Kombi. Eu, Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar, Senhor? Não tive tempo de preparar nada. E veio no meu coração, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Eu vim para restaurar a vista aos cegos. Eu lembro que eu estava lá sentado naquela caixa de cerveja, triste, abatido, tentando arrumar força dentro de mim para implantar aquela igreja. E ela disse: por que você está assim? E eu disse: nós estamos no lugar errado, fazendo o que aqui? E desabafei. E ela disse: preste atenção, preste atenção, vamos fazer o que cabe nós fazermos, vamos cumprir o nosso papel, vamos fazer o que nós podemos fazer e deixar com Deus. Se Deus não quiser, a gente volta. Bem-aventurado o homem que é bem casado. Quando deu 18 horas, faltava 15 minutos, eu fiquei lá: tá bom, obrigado. Aquilo me trouxe paz. Quando deu 18 horas, ela foi lá para o salão. Quando deu 18 horas, eu vim para o salão, saí da cozinha e vim para o salão. Tinha aproximadamente 60 para mais de pessoas. Não tínhamos músico, era no bate-palma, irmão. Meu coração transborda de amor. Já pensou eu desafinado desse jeito? No meio da mensagem, antes, ao iniciar, minha esposa estava na porta, entrou um casal com a mãe, cabeça branca, cega, sentaram lá atrás. E no meio da mensagem, quando eu disse: e o Senhor me enviou para restaurar a vista aos cegos, a velhinha levantou, veio andando até a porta, disse: você que é a esposa do pastor? Quando eu entrei, ela disse: sou. Quando ele falou isso, os meus olhos se abriram, e ela foi curada naquela noite. Eu fui para casa me sentindo um gigante, irmãos. Falei: Deus, se domingo que vem tiver uma pessoa, eu vou pregar como fosse para 1000. E até aqui nos ajudou o Senhor. E a cura não tem faltado no nosso ministério. Libertação não tem faltado. Milagres não tem faltado. Nosso Deus tem feito coisas grandiosas. A tempestade tem sido amainada. O mar tem sossegado. E nós temos avançado poderosamente em Deus. Porque Deus é conosco todo tempo e toda hora. Amém, irmãos? Se Jesus parece estar dormindo, não se preocupe. Ele está sob controle até quando ele está dormindo. Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Sabe o que faltou para os discípulos de Jesus naquele barco? Faltou ler a Bíblia. Porque se eles lessem o livro do Salmo, pelo menos, Salmo 107, tem uma profecia daquele momento, você sabia? O Salmo 107 fala de uma profecia daquela situação. Ele lembraria, e na Bíblia está falando sobre nós. Eu vou ler para você o que diz o Salmo. Diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tempestade, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém, irmãos? A Bíblia já falava sobre eles há 1500 anos antes.
Os seus dias, a sua vida, seu nome está escrito no livro de Deus. Se agarra a Ele e o seu milagre chegará. Vamos louvar o Senhor e eu quero orar por você, pedir um milagre na sua vida.